A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast, seu canal EBD Fácil e Motivadora. E no podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 9 das lições bíblicas jovens. A lição que tem como título: Quem segue a Cristo aprende novos valores. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando a lição que tem como tema do trimestre Imitadores de Cristo. E hoje estaremos comentando a lição de número 9. Quem segue a Cristo aprende novos valores. Amém? Então, nessa lição, meus amados irmãos, nós vamos estudar sobre um pedido que foi feito pela mãe de Tiago e João a Cristo. Observe um pedido que uma mulher vai fazer e tudo. Então, essa nossa lição vai gerar em torno dessa passagem bíblica, que está em Mateus capítulo 20. O autor da lição coloca no texto bíblico o versículo do 20 ao 24, mas é dentro deste capítulo de Mateus 20 que se encontra esse relato que nós estaremos comentando na lição de hoje. E o autor da lição vai começar falando sobre esse cuidado com a falsa piedade. Por quê? Porque fica bem claro quando vamos ler o texto bíblico que ali está tendo sim uma mulher já com uma idade um pouco avançada, porque ela tinha 2 filhos já adultos, e ela vai fazer uma intercessão, ela está preocupada com o futuro de seus 2 filhos. Mas é como subtópico da lição, o autor coloca que nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. Porque ela faz um pedido a Jesus e ela vai e suplica a Cristo que quando vier o reino dele, quando Cristo estiver reinando, quando Cristo estiver sentado sobre o trono, reinando sobre todas as coisas, ela pede uma coisa: que um dos filhos dela esteja à direita de Cristo e o outro esteja à sua esquerda. Observe, meu irmão, que ela estava tendo sim sinceridade neste pedido. Observe que ela estava fazendo um pedido que talvez para ela fosse algo que estivesse alinhado com a vontade de Deus. E ela procurou a pessoa certa para fazer o pedido, mas foi um pedido inadequado. Um pedido que está à parte daquilo que Cristo ensinou no seu ministério. E certamente aqueles 2 irmãos testemunhavam de tudo aquilo que Cristo fazia quando ia encontrar sua mãe. E a sua mãe certamente sabia de todas as coisas que Cristo fazia, de que Cristo falava e do seu reino que seria implantado. Talvez aqueles 2 homens achassem que Cristo fosse fazer, meu irmão, tomar o poder de Roma, fazer com que se levantassem contra o poderio romano e assumir o poder. E o pedido daquela mulher pega Cristo certamente de surpresa, no sentido de não entender como aquela mulher chegou a fazer aquele pedido. Por quê? Porque 2 filhos dela seguiam a Cristo por mais ou menos 3 anos. Cristo ensinava, mostrava como devia ser o proceder. E uma pessoa do lar de 2 de seus discípulos estava ainda com a mente, meu irmão, voltada para as coisas deste mundo. Por isso o autor da lição fala que não basta orar.
É necessário falar com Deus de forma correta. Porque muitos pedem, é verdade. Muitos oram, mas será que a oração é uma oração que agrada a Deus? É uma oração que está alinhada com a vontade de Deus? E o autor fala sobre isso, que não recebe porque pede mal. Pede para gastar com seus próprios deleitos. Então existe, meu irmão, orações inadequadas, pedidos inadequados. E estamos diante deste exemplo para demonstrar como se pode fazer a coisa certa do modo errado. Deus quer que nós oremos. Deus quer que o crente ore. Deus quer que a sua igreja ore. Mas nem sempre está orando quer fazer a coisa certa. Mas muitos estão fazendo do modo errado, com pensamentos ainda voltados para as coisas deste mundo. E a Bíblia vem e nos combate, nos confronta quanto a esses pedidos, meu irmão, que tem um único objetivo de conquistar as coisas nesta terra. São os tesouros desta terra. Então não basta orar, mas é necessário ter a motivação correta, porque é isso que gira o ensino da palavra de Deus, principalmente nos evangelhos. É a intenção do coração que Jesus olha, a motivação, porque o exterior pode estar fazendo uma coisa, mas com a motivação correta, com a intenção correta, e isso só quem vê é Deus, porque é lá no coração do ser humano onde ele vai e penetra para perscrutar o que o homem pensa, a intenção do seu coração. E no reino de Deus não existe favoritismo. Ah, mas eu faço tanto. Não falta um culto, não falta um evangelismo, não falta um culto de oração, não falta nada. E Deus está dizendo: no meu reino não existe favoritos. A salvação será igual para todos. E é uma grande salvação, porque o autor dos Hebreus fala que como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, porque a salvação é grande. É grande e igual para todos. Então, no reino de Deus, meu irmão, não existe favoritos. Não existe os filhos mais chegados no reino futuro de Deus. Não existe, meu irmão. Deus olha a todos e trata a todos de igual modo. Entretanto, existem uns que estão mais próximos de Deus. E existe outros que estão um pouco mais afastados. Eis a diferença, que parece que alguns têm um relacionamento mais estreito, mas tudo depende do nós nos aproximarmos de Deus, porque a atenção, o amor, a graça, tudo aquilo que ele faz, que ele dispensa ao ser humano, ele faz para com todos. Com todos, mas tem que buscar a Deus, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Então não existe esse ranking de Deus amar mais a um e menos a outro, não. Ama todos de igual modo, porque ele não faz acepção de pessoas, a sua palavra nos diz.
E o autor prossegue falando no segundo tópico, falando sobre buscando uma espiritualidade sadia. Ele vai falar que eu nunca queira assumir o papel de Deus na sua história. Porque teve um pedido inconveniente de uma mãe. E esse pedido não foi restrito, não foi no privado, no particular, mas foi diante de todos os outros apóstolos. Então isso é complicado, meu irmão. Por quê? Porque ali estava transparecendo o desejo humano, ou seja, estava prevalecendo um pensamento contrário de tudo aquilo que Cristo tinha ensinado. Mas o problema, meu irmão, é que tem muitas pessoas que não estão verbalizando, não estão falando, mas está com o coração distante de Deus e querendo as coisas erradas. Está até fazendo o que é certo, mas de modo errado. E isso é muito claro nas Escrituras, por isso Cristo fala que quando você der esmola, não toque a trombeta diante de você. Cristo estava dizendo, você vai ajudar o necessitado, sim. Você está fazendo a coisa certa. Mas você tem que fazer também do modo certo. E o modo certo é no secreto, meu irmão. O modo certo é fazer com que não seja tocada trombeta, ou seja, fazer no anonimato, sem esperar recompensa desta terra, dos homens e das pessoas. É isso que Cristo está nos mostrando, meu irmão, quando ele vai responder àquela mulher que não competia a ele essas coisas, mas competia a Deus. Competia a Deus. Cristo reina e irá reinar no período milenial nesta terra. E após, no futuro, no porvir, eternamente. Mas tudo isso ele pagou um preço. E foi isso que Cristo vai falar. Será que vocês conseguem pagar o preço que eu vou pagar? Ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? E Cristo responde: vocês vão ser sim. Nisso vocês até podem ser. Nisso você até pode ser. Mas esse de assentar à direita ou à esquerda não pertence a mim dar a vocês. Mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os outros ouvem isso, ficam indignados com aquele pedido hostil. Mas não foram apenas esses dois que pediram, não. Todos tinham ainda um pensamento de ser o mais chegado no reino, ser o mais chegado de Cristo. E tudo isso mostra os sintomas de uma fé decadente. Por quê? Porque a mãe de um pede de dois pede uma coisa, e certamente os dois também estavam alinhados com o pedido de sua mãe. Mas os outros, no lugar de entender tudo aquilo que Cristo estava ensinando durante quase esses 3 anos, eles ficam indignados. Porque talvez até aqueles outros estavam querendo galgar também uma posição de privilégio ao lado de Cristo no seu reino. E isso é um sintoma, meu irmão, dessa fé decadente. É um sintoma. Porque já quase 3 anos andando com Cristo, ouvindo Cristo, caminhando com Cristo, sabendo do que ele sempre falou e ensinou, aqueles homens ainda estavam em um processo de amadurecimento. Andavam com Cristo, ouviam Cristo, estavam sempre com Cristo, mas ainda não entendiam certas coisas do reino de Deus. E esse é o perigo dessa lógica humana, de achar porque faz mais, porque trabalha mais,
vai ser favorito. Não, não vai ser favorito. Deus não faz acepção de pessoas. Imagine se todos os crentes pensassem assim. Imagine como a igreja estaria caminhando para o fracasso. Na verdade, muitas já estão. Por que muitas já estão? Porque buscam a glória desse reino, desta terra, do reino desta terra, deste século, deste mundo. O pedido é feito, aquela mulher faz o pedido, os outros se indignam, mas Jesus desconsiderou completamente a petição dela. E vem e agora lembra da qualidade, de valores que eles deveriam buscar, que seus discípulos deveriam buscar. Por isso, meu irmão, o autor conclui falando que nós devemos pensar segundo o padrão do reino, porque a lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Por isso, Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele fala: E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E com isso, Jesus deixa bem claro aos seus discípulos que as relações do reino precisam ser bem diferentes do modo como a sociedade sem Deus funciona. Porque a igreja, minha irmã, ela fundamenta-se exatamente nisso, no reconhecimento dos princípios inegociáveis do reino de Deus. Por isso o autor fala que nós devemos ser servos do reino. Servo. E tem uma palavra que resume toda a liderança dentro do aspecto bíblico, do aspecto cristão, é de ser servo. Porque no reino de Deus é contrário do que acontece no mundo. Ou seja, no mundo, quanto mais a pessoa tem importância, quanto mais a pessoa tem proeminência sobre determinadas pessoas, aquela pessoa deve ser servida cada vez mais. Ou seja, ela vai usufruir do seu trabalho para alcançar uma posição de destaque para ser servida. No reino de Deus é diferente. Aqueles que desejam ter uma posição de destaque, uma posição de influência, devem estar cientes que quanto mais ele sobe, quanto mais ele cresce, mais servo ele tem que ser. Porque no reino de Deus, e a sua palavra nos fala, porque ele nos deixou este testemunho que foi escrito pelos escritores bíblicos, inspirado pelo Espírito Santo, que o maior servirá o menor. O reino de Deus é o contrário. A escada, ela não vai subindo para cima, mas é para baixo, no sentido de quanto mais você sobe um degrau, na verdade você está aumentando o seu campo de servidão. Por quê? Porque você subiu um degrau. Você está, na lógica do mundo, parece que está acima de muitas outras pessoas, mas na verdade, essas outras pessoas estão ali para que você venha servir ela. Isso é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus vai contra aquilo que é ensinado no mundo. Os últimos serão o primeiro. O maior servirá o menor. É assim que funciona. E para alcançar esse objetivo, tem um exemplo a ser seguido: Cristo. É um modelo inquestionável a ser seguido. E ele deu exemplo disso quando lava os pés de discípulos. Ele fala: assim como eu estou dando exemplo a vocês, vocês também devem fazer o mesmo. Cristo estava dizendo: assim como vocês me chamam de Senhor, e o Senhor lavou os pés do servo, vocês devem fazer
O mesmo deve ter humildade, deve ter compaixão, misericórdia. Era isso que Cristo sempre passou e sempre está passando para nós que seguimos a Ele. Devemos ter um espírito de mansidão, um espírito de misericórdia. Porque Cristo não ficou limitado apenas às quatro paredes do templo, não. Mas ele saiu para servir mesmo. Por isso ele falou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E foi isso que ele fez. Então, nessa lição, meus amados irmãos, que nós tratamos sobre que quem segue a Cristo aprende esses novos valores, está implícito isto, que nós devemos aprender esses valores de aprender a servir, de buscar sempre a glória de Deus e de fazer a coisa certa do modo certo. Não adianta estar fazendo a coisa certa de um modo errado. E muitas pessoas estão trilhando este caminho erroneamente. Amém, meus amados irmãos? Então, assim, nós estamos encerrando mais um subsídio do seu canal EBD Fácil Motivadora. E na lição de hoje, comentamos a lição de número 9, que tem como título: Quem segue a Cristo aprende novos valores.